Bem-vindos ao módulo de Economia. Eu sou Angélica Massuchetti e vou trabalhar esse módulo com vocês. Eu sou doutora em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, mestre em Economia Rural e sou graduada em Ciências Econômicas. Já atuo na graduação, no Lato Sensu, nos mestrados e doutorados desde 1996. E hoje, o grande tema é economia que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar alguns tópicos ao longo desse módulo de economia. Eu dividi em 3 partes com vocês: conceitos básicos de economia, a parte de microeconomia e macroeconomia. Estão preparados? Então vamos começar. Em conceitos básicos de economia, nós vamos trabalhar com os seguintes tópicos: o que é a economia, objetos de estudo da economia, a microeconomia e a macroeconomia. E são 2 tópicos que nós vamos trabalhar muito na sequência: sistemas econômicos, problemas econômicos fundamentais, oferta e demanda e o funcionamento da economia. E por fim, nós vamos falar sobre bens. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é economia. A economia, ela é uma ciência que se ocupa da administração dos recursos escassos entre usos alternativos. A questão da escassez vai ser muito trabalhada nesse tópico inicial do nosso módulo de economia. Quando nós estudamos a economia, nós tentamos entender como os indivíduos, como a sociedade decidem ou escolhem empregar os recursos produtivos que são escassos na produção de bens e serviços. Os bens e os serviços, eles são distribuídos entre diferentes indivíduos e grupos da nossa sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas. O que é importante a gente perceber aqui: as necessidades humanas são ilimitadas. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Em relação aos objetos de estudo da economia, nós podemos falar dos recursos, da escolha, da escassez, da necessidade, da produção e da distribuição. Observem o seguinte: nós precisamos ter uma eficiência na escolha dos recursos produtivos que estão à nossa disposição para nós produzirmos bens e serviços, considerando que as necessidades humanas são ilimitadas. O que nós buscamos na economia é a eficiência. Afinal, o que é importante nós retermos neste momento? De acordo com a lei da escassez, é produzido sempre o máximo de bens e serviços a partir desses recursos que são escassos. Mas quais recursos? Calma, a gente já chega aí. A economia, ela é estudada a partir de 2 abordagens: a abordagem da microeconomia e a abordagem da macroeconomia. Eu vou conversar brevemente com você sobre ambas e depois, a partir da segunda parte da nossa aula do módulo de economia, nós vamos discutir mais aprofundadamente o que é a microeconomia e o que é a macroeconomia. Em relação à microeconomia, ela vai se ocupar da análise das unidades econômicas. E o que são essas unidades econômicas? São os consumidores e as empresas. O que nós estamos buscando é entender como existe essa interação entre consumidores e empresas dentro do mercado. E a partir daí, nós conversamos sobre essa interação entre a oferta e a demanda. Produtores ofertando bens e serviços, consumidores demandando bens e serviços dentro da economia. A macroeconomia, por sua vez, ela se preocupa com esse comportamento global do sistema econômico e ela analisa algumas variáveis econômicas que vão ser fundamentais, como crescimento, emprego, investimento, consumo e nível de preço. Observem que eu falei para vocês de um conceito novo, que é o conceito de sistema econômico. E o que é sistema econômico?
O sistema econômico, ele é a forma política, social e econômica de organização da nossa sociedade. Existem alguns elementos que são fundamentais para nós entendermos o sistema econômico, como, por exemplo, o estoque de recursos produtivos ou os fatores de produção, que são os recursos humanos, a mão de obra empregada na atividade produtiva, o capital, a terra e os recursos naturais. Observem aqui que algumas economias elas são mais abundantes em terra, recursos naturais, mão de obra, e elas acabam se especializando dentro do mercado internacional na produção de produtos que exigem mais esses fatores de produção. Enquanto isso, nós temos outros países que têm uma quantidade bem maior de mão de obra qualificada, de capital, de tecnologia. A partir daí, esses países se especializam dentro do mercado internacional, exportando produtos com maior grau de intensidade tecnológica. A gente pode ainda falar um pouquinho mais sobre os fatores de produção. Eles são os recursos existentes na economia e eles são os nossos recursos escassos. Recursos naturais, mão de obra, capital e terra. E já que eu falei em escassez desses recursos, vocês têm acompanhado as notícias que a China tem passado a produzir soja no continente africano? Essa é uma forma que a China encontrou de ampliar esse fator de produção que é terra, considerado escasso dentro do seu país, para a produção dessa oleaginosa, que é uma das principais commodities comercializadas mundialmente. Nós temos ainda outros elementos que explicam esse sistema econômico, como, por exemplo, o complexo de unidades de produção, que é definido como a reunião de todas as empresas que nós temos dentro da economia. Nós temos também o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, que são a base de organização da nossa sociedade. E já que nós falamos em sistemas econômicos, como nós poderíamos classificar esses sistemas econômicos? De uma forma geral, nós poderíamos dividi-lo em dois grandes grupos. Um primeiro sistema econômico, que é o chamado sistema capitalista, uma economia de mercado, que tem como característica principal a livre iniciativa, a propriedade privada e essa liberdade para as forças de mercado. Nós temos também o sistema socialista, que é uma economia mais centralizada. Nesse caso, todas as decisões políticas e econômicas, elas são tomadas por um órgão governamental ou órgãos centrais de planejamento. Então, nós estamos falando aqui que livre iniciativa, propriedade privada e forças de mercado não comandam esse sistema econômico. Os problemas econômicos fundamentais também precisam estar claros para nós. Quais são esses problemas econômicos fundamentais? Nós podemos perguntar, por exemplo, o que e quanto produzir. A gente precisa entender o que deve ser produzido e em qual quantidade dentro da nossa economia. Nós também podemos nos questionar sobre como produzir. Nível tecnológico, quantidade de mão de obra utilizada, maior intensidade de investimento em tecnologia, buscando sempre aumento de produtividade e uma redução dos custos de produção. E podemos perguntar também para quem produzir. Nós estamos produzindo para a sociedade, mas nós sabemos que nós não estamos produzindo para todos os indivíduos dentro da sociedade de uma forma homogênea. Há algumas variáveis importantes para a gente perceber que existe essa desigualdade na distribuição de bens e serviços. E está relacionada, por exemplo, com salários e juros. Outro elemento importante para nós entendermos nesse momento dos conceitos básicos de economia são os conceitos de oferta e demanda. No caso da oferta, essa quantidade determinada de um bem ou de um serviço que
está sendo ofertado, então, oferecido dentro da sociedade a um determinado preço. A demanda, por sua vez, é essa quantidade de um determinado bem ou serviço que está sendo procurada por consumidores, por famílias dentro da nossa sociedade. Então, nós temos aqui as curvas de oferta e demanda. Esse é o primeiro gráfico que nós vemos nas aulas de economia. Nós vemos essa curva de oferta como essa curva inclinada positivamente e a nossa curva de demanda inclinada negativamente. Mas fiquem tranquilos, a gente vai conversar um pouco mais sobre oferta e demanda na sequência. Vamos falar agora sobre o funcionamento da economia e eu vou apresentar para vocês dois fluxos, o fluxo real e o fluxo monetário. Vamos começar pelo fluxo real da economia. Nesse fluxo real, não se tem moeda em circulação. Nós temos aqui apenas trocas entre dois mercados. O mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. No mercado de bens e serviços, está sendo produzido e comercializado diferentes bens e serviços dentro da economia. E no mercado de fatores de produção, está sendo ofertada mão de obra, terra e capital. A troca se dá neste mercado sem interferência da moeda, ao contrário do fluxo monetário. No caso do fluxo monetário, nós temos essa troca entre os bens e serviços e os fatores de produção ocorrendo via pagamento de recebimentos, ou seja, a remuneração da terra, a remuneração do capital, a remuneração da mão de obra e também o pagamento por esses bens e serviços que estão sendo comercializados dentro do mercado. Nesse fluxo circular da renda, nós temos uma espécie de modelo que explica como a economia é organizada e como seus participantes interagem dentro deste mercado. Temos aqui dois importantes tomadores de decisão. De um lado, as famílias que ofertam esses fatores de produção e também adquirem esses bens e serviços. E do outro lado, as empresas que compram esses fatores de produção e vendem os bens e serviços. Então, observem que nós temos agentes econômicos aqui que são fundamentais dentro desse mercado. De um lado, famílias proprietárias dos fatores de produção, ou seja, de todos os recursos produtivos, e elas, ao mesmo tempo, também consomem bens e serviços. E de outro lado, nós temos as empresas que produzem os bens e serviços e utilizam esses fatores de produção. Vamos relembrar quais são os fatores de produção? Terra, capital e trabalho. A interação que existe entre as famílias e as empresas, elas ocorrem então nesses dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. É assim que funciona a economia. Em relação ao funcionamento da economia, nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse mercado de bens e serviços, que está baseado na demanda das famílias e vai definir o que e quanto produzir. As empresas estão baseadas aqui na oferta de bens e serviços, mas também nessa demanda dos fatores de produção, definindo então como produzir. Nós vamos utilizar mais mão de obra ou mais máquinas e equipamentos. Nós vamos realizar um investimento em tecnologia para aumentar a produtividade dessa empresa. Então, a empresa tem esse poder de definir como produzir. O mercado de fatores de produção, ele vai estar baseado, então, na oferta dos mesmos, definindo, por sua vez, para quem será produzido. Um aspecto que é extremamente importante em relação ao funcionamento da economia. Bens e serviços são todos aqueles criados para satisfazer as necessidades. E lembrem-se, as necessidades são ilimitadas. Eu já falei isso inúmeras vezes para vocês.
que significa essas necessidades ilimitadas? Eu quero comprar um celular, eu quero comprar um carro, eu quero jantar num ótimo restaurante, eu quero viajar de férias. E eu tenho uma lista enorme de necessidades que eu quero satisfazer. Essas são as necessidades ilimitadas de todos os indivíduos dentro da sociedade. A necessidade, então, esse sentimento de privação de um bem ou de serviço que um agente econômico, uma família, uma empresa ou um governo deseja possuir com muita intensidade. E essa é uma característica que nós observamos dentro da economia. Nós temos necessidades que são ilimitadas e nós temos recursos que são escassos. Como eu administro isso? Esse é o foco principal da economia. Vamos agora falar um pouco mais dos bens, já que eu falei tanto para vocês que bens e serviços são aqui um desejo ilimitado de todos os indivíduos dentro da sociedade. Mas como eu consigo definir um pouco mais esses bens? Bem, eu posso classificar esses bens de acordo com algumas características, como, por exemplo, o caráter desse bem. Neste caso, nós podemos definir os bens como um bem livre, um bem que seria ilimitado dentro da nossa sociedade, abundante, e eu posso me apropriar deste bem sem eliminar a oportunidade de outro indivíduo dentro dessa sociedade usufruir deste mesmo bem. Querem alguns exemplos? Nós podemos falar do calor, do ar, do sol, da chuva. Mas, por outro lado, nós temos os chamados bens econômicos. Nesse caso, os bens econômicos, eles são escassos em quantidade, dada a sua procura, eles são também apropriáveis. A partir de um momento que eu defino a minha viagem de férias, mas ninguém vai realizar essa viagem. Em relação à natureza, é também possível classificar esses bens. E como eles seriam classificados? Os chamados bens de capital, que são aqueles utilizados na fabricação de outros bens e que não se desgastam sendo utilizados. Nós temos exemplos de máquinas, de equipamentos e os chamados bens de consumo, que são aqueles que atendem às nossas necessidades humanas ilimitadas, certo? Classificados tanto em bens duráveis quanto bens não duráveis. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Percebam que eu estou falando de 3 tipos de bens no que se refere à classificação da natureza. Bens de capital, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Bem, nós encontramos esses bens tranquilamente dentro da nossa economia. Máquinas, equipamentos, alimentos, móveis, eletrodomésticos. Mas como nós conseguimos produzir todos esses bens dentro da nossa economia? Vocês sabiam que nós iniciamos um modelo de desenvolvimento dentro da sociedade brasileira, que é o chamado modelo de substituição de importações? Ele foi criado mais ou menos na década de 30 do século passado e seguiu mais ou menos até a década de 70 do século passado, certo? Nós temos uma estrutura dentro da economia que tem como objetivo construir um parque industrial brasileiro. E qual era o objetivo desse parque industrial brasileiro? Produzir bens de capital, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Porque ele é chamado de modelo de substituição de importações. Porque naquele momento, o nosso objetivo era passar a produzir dentro do Brasil o que antes era importado. Então vejam que pela natureza nós conseguimos construir esse parque industrial de bens de capital, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis no século passado dentro da nossa economia brasileira. Em relação à função, nós também podemos classificar esses bens. Os bens eles podem ser considerados bens intermediários, aqueles que são agregados ou transformados na produção de outros bens e que são consumidos totalmente
durante o processo produtivo, e os chamados bens finais, que são aqueles que são vendidos para consumo ou para utilização final. Nós temos também os chamados bens privados, que são produzidos e possuídos privadamente. E por fim, os chamados bens públicos, aqueles cujo consumo é feito por vários indivíduos ao mesmo tempo, como por exemplo, a utilização de parques. Então, ao final desse primeiro tópico do nosso módulo de economia, algumas questões vão ser importantes. Primeiro, será que você já sabe o que estuda é economia e consegue perceber a sua importância para o profissional da sua área? E você se sente já estimulado a aprofundar esses conhecimentos estudando a micro e a macroeconomia? Então, é o que nós veremos na sequência.